Fala pessoal, meu nome é Renan Roça, sou um profissional certificado CNPI, sou trader e criador da metodologia Roça de Price Action e vamos falar um pouquinho do BIT, o contrato futuro de Bitcoin que é negociado aqui na B3. Bora para a tela para ver o que aconteceu no BIT na última semana, né? Bom, faltou pouco para a gente bater o recorde de volume de negócios, né? A gente teve 1,37 milhões de volume de contratos negociados na semana passada, frente à semana com mais volume que foi 1,42 milhão de contratos negociados, né? Então a gente nota aqui uma queda no volume no comecinho do ano, né? A virada do ano aqui, e logo depois o BIT já começa a retomar novamente o volume de forma muito parecida com o que estava ali no comecinho de dezembro, né? Então a gente nota ainda, né, um crescimento bastante interessante em termos de volume. Claro, não conseguimos ainda superar a máxima anterior aqui de dezembro, mas acredito que ao longo do ano, à medida que o contrato for ganhando mais maturidade, é muito provável que essa máxima seja superada em breve, né? Falando um pouquinho aqui de movimento de preço, né? A gente segue numa semana que fechou como uma semana de indefinição. A gente não teve nenhum movimento relevante acontecendo na semana passada, olhando pelo gráfico semanal. Ainda uma semana sobreposta, né, com essas semanas anteriores. A semana retrasada, que semana número 2, aqui a gente teve uma semana bastante forte, um candle comprador, vindo de um teste abaixo das mínimas anteriores, né? E eu estava falando com vocês que, na minha visão, isso aqui é uma correção que eu chamo de canal complexo, né? Onde a gente já teve uma tentativa de retomada, o mercado falha de conseguir retomar a tendência superando a máxima da última impulsão, e aqui a gente já teve uma segunda tentativa. Por enquanto a gente se mantém na segunda tentativa de retomada, o candle da semana passada não perde mínima, não perde mínima de candle nenhum, e nem é um candle de reversão do candle número 2 aqui, né? Que é uma tentativa de retomada bastante forte. Não houve um toque na máxima, então a retomada da tendência, na minha visão, ainda não aconteceu, né? E a gente já tem um comportamento aqui bem ruim, né, para um mercado de tendência, né? Quando a gente olha para trás e vê uma impulsão desse tamanho aqui, né, logo depois da primeira correção, a gente não espera que essa primeira correção demore tanto para fazer uma retomada, né? Principalmente depois da gente ver uma tentativa como essa aqui, da semana retrasada, que foi uma semana bastante forte, revertendo vários fechamentos anteriores, né? A gente teve aqui semana retrasada, revertendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 fechamentos anteriores, né? Ou seja, fechando acima de 6 fechamentos anteriores. E aí, na semana passada, o mercado já faz um outro candle de indefinição, vendedor, fechando abaixo do fechamento anterior, não trazendo continuidade ao movimento, não deixando região sem reteste na perna, né? O que é a região sem reteste, né? Aqui, por exemplo, né, a gente tem essa máxima anterior aqui, e essa mínima anterior aqui, né? Então toda essa região aqui é uma região sem reteste, né? Uma região que o mercado, apesar de ter um candle aqui no meio, né, a gente não tem sombras, né, fechando essa região, né? Por exemplo, uma sombra inferior aqui e uma sombra superior aqui, né? Fazendo com que a mínima e a máxima toquem uma na outra, né? Então a gente não tem uma característica de força na composição dessa perna, ainda é uma perna de alta, apesar do candle vendedor, mas é uma perna já com características de fraqueza, né? Descendo para um tempo gráfico menor, gráfico diário aqui, eu estava falando para vocês que na minha visão era uma lateralidade, por enquanto a gente não tem nada muito relevante acontecendo no gráfico diário também, né? Se a gente for olhar aqui, a gente tem um dia com um pouco mais de desenvolvimento, que é este dia vendedor, e os outros dias são dias de indefinição, né? Aqui também pode ser. Esse aqui até poderia ser considerado um dia de tendência, olhando pelo gráfico diário, mas o mercado também não consegue trazer continuidade. A barra 13 já testa abaixo dela, fecha a região sem reteste. Já não tem nada muito interessante acontecendo aqui também em termos de desenvolvimento de perna. A gente segue num cenário lateralizado, na minha visão, enquanto o mercado não conseguir superar essa máxima anterior aqui ou perder essa mínima anterior aqui, né? Claro, a semana passada a gente tem todos os dias trabalhando acima da média, ela dá uma leve inclinada, mas como eu já falei, o desenvolvimento da perna aqui e a composição de candles não tem nada que remete à força, não tem nada que remete a desenvolvimento, então na minha visão a gente ainda está em uma lateralidade no gráfico diário, apesar de que houve um teste próximo da máxima superior aqui do gráfico semanal, né? Descendo por 60 minutos, 60 minutos, na minha visão, também é uma lateralidade, tá? A gente teve esse movimento vendedor anterior aqui, que foi interrompido, o mercado lateraliza, consegue desenvolver um movimento de alta, chega próximo de testar a máxima do gráfico semanal, e aí a gente tem uma interrupção do movimento comprador, né? Esse movimento comprador aqui constituiu uma tendência de alta, mas foi interrompido logo na sequência
então a gente tem ainda o mercado dentro de uma lateralização. Né? Depois da gente ter esse movimento de interrupção aqui, ó, a gente tem praticamente todo o mercado seguinte dentro, né, dessa região. Né? Claro, as máximas não foram testadas, né? O mercado vem deixando máximas mais baixas, mas a gente teve um toque na mínima, o mercado não conseguiu desenvolver, né? Abriu em um gap de baixa, não trouxe continuidade, candle de indefinição, reverteu novamente para a região anterior. Então, apesar do mercado deixar máximas mais baixas aqui, a gente segue em um mercado lateral, porque as mínimas a gente não teve, né, o mercado conseguindo desenvolver. Abriu num candle de indefinição, deixou um gap, foi revertido e por enquanto está tudo contido nessa região. Né? A média está praticamente horizontal, o mercado costurando a média para cima e para baixo. Então a gente não tem um movimento de tendência, além de que está tudo contido ainda dentro desse movimento de interrupção da tendência de alta anterior. Né? Então vejo 60 minutos também como uma lateralidade, quem sabe um desenvolvimento vendedor aqui seja um pouco mais interessante, porque parte de uma região que é alta, né, no gráfico semanal. Né? Se a gente der um zoom out aqui, a máxima do gráfico semanal está aqui, né, e a lateralidade dos 60 talvez seja essa aqui. Né? Tem um espaço interessante até a região das mínimas, apesar de que também já parece mais centralizado do que alto. Né? Vamos aguardar para ver se o BIT consegue desenvolver alguma tendência, principalmente nos tempos gráficos menores, para que a gente tenha uma perspectiva aí de que quando um teste das máximas ou mínimas dos tempos maiores acontecer, a gente tenha pelo menos uma boa tendência no tempo gráfico menor, o que favorece uma não reversão do movimento. Né? Bom, por enquanto um cenário muito parecido com o da semana passada. A gente se vê no próximo vídeo. Aqui embaixo tem o botão para você deixar o like, o botão para você se inscrever no canal e ativar as notificações. Até mais, valeu e um abraço.